Como eu falei para vocês, era ligeiro bala, rapidinho. Já estamos de volta. Bom, vamos continuar fazendo, finalizar aquelas questões, né, do assunto que eu comecei no anterior. E aí a gente vai dar prosseguimento com outro assunto que eu quero revisar hoje. Beleza? E aí, pessoal de Campinas? Entenderam a pergunta que vocês fizeram? Tranquilo? Posso passar para frente tranquilo? Hein? Ou tem alguma dúvida que vocês querem tirar ainda? Joga para mim aqui no chat. Deixa eu ver quem mais tem aqui. O pessoal de Curral Novo. Que eu tô vendo aqui o Polo tá aqui conectado. Bora, pessoal. Bora botar os gabaritos aqui que eu tô pedindo. Começar a dar pressão. Então, gente, vamos seguindo. Bom, questão 10. Nessa 10ª questão nós temos o seguinte, ó, o composto 2-tersbutil 4-metoxfenol, ou conhecido como BHA, um antioxidante, beleza? Ele inibe a oxidação, é aqueles produtos que são adicionados nos materiais perecíveis para fazer com que eles durem mais tempo, tá bom? Tá aqui a estrutura dele. A estrutura dele é bem tranquilinho, ó. Olha aqui, ó. Oxigênio entre 2 carbonos. É um heteroátomo, então é um éter. Show? Hidroxila ligado ao anel aromático. É um fenol. Beleza? Reparem, ó. Dificuldade nenhuma. Simples demais. Vamos lá. Aqui na questão 11. Em alguns antitérmicos, emprega-se o ácido acetil salicílico como princípio ativo. Quais as funções orgânicas presentes nessa molécula? Vamos aqui, ó. Gente, carbonila ligado à hidroxila. E aqui embaixo nós temos outra carbonila a um oxigênio como heteroátomo, que deve ser uma alcoxilazinha aí. Isso aqui, meu filho, é um éster. A éster. E aqui em cima nós temos um ácido carboxílico. Lindo demais. Ó, reparem que são funções bem parecidas. O detalhe que muda é que um tem um oxigêniozinho como heteroátomo e no outro nós temos uma hidroxila. Show? Ó, agora, meu filho, é de vocês. Essa aí tá fácil, meu povo. Bora. Principalmente o pessoal de Campinas que tá ligado. Coloca bem aqui pra mim no chat o nome dessas duas funções que estão aparecendo nesse agente aí, ó. Certo? Vamos lá. Joga tchu, Jorge, para os meninos responderem.
nitrogênio. Então vamos seguindo, ó, presta atenção aqui. Nitrogênio, olha aqui, ó, ligado a átomos de carbono. Aqui é uma amina. Beleza? Ó, hidroxila ligado ao aromático fenol. Show? Funções facinhas de identificar, só ficar de olho. Dor de cabeça nenhuma. Vamos fazer mais. Essa questão 13. A brasileira, o corante vermelho extraído do pau-brasil. Nessa substância podemos encontrar grupos característicos de algumas funções químicas. Beleza? Então vamos lá, ó. Olha as funções que nós temos. Primeira, a que está aparecendo muito hoje, ó. Olha aqui. Hidroxila ligada a anel aromático fenol. Tá aqui, ó. Aí nós temos também oxigêniozinho aqui. Com heteroátomo, que é um éter. Tá certo? Olha aqui embaixo, ó. Outra hidroxila, mas dessa vez ela está ligada a um carbono saturado, que é um carbono que só tem ligações do tipo simples. Nesse caso, nós temos um álcool. Show? Aqui, ó. Carbonila, ligada entre dois carboninhos, é uma cetona. E hidroxila ligado a um carbono com uma ligação dupla, meu filho. Isso aqui é um enol. Por quê? Esse carbono é insaturado por uma dupla. A função é enol. Show? Então nós temos fenol, éter, álcool, enol e cetona, meu amigo Isaías. Boa tarde para você. Está entrando pelo link da Maria Fonseca, mas é você, Isaías. Tô vendo. Viu? Então tá muito simples, fácil demais. Questãozinha. Letra, vamos ver qual é a letra aqui. Não é a letra A, nem a B, nem a D, nem a E, porque é a C. C de sério. Rapaz, eu falei isso na aula uma vez. Um menino, professor, pelo amor de Deus, sério é com S. Eu disse, não, sério é com C. Aqui, ó. Sério. Aí eu peguei e escrevi assim. Pelo amor de Deus, professor, se o professor de português veio, não, meu filho, porque sério, vai lá na tabela periódica. CE é o nome de um elemento químico. Se eu não me engano, o número atômico dele é 54. Procura lá. Ele está na série dos lantanídeos. Aquela primeira linha que fica lá embaixo. Eu só não lembro a posição dele. Aí o nome dele é sério com C, né? Aí toda vez eu digo, letra C de sério. A pessoa, tá errado. Eu, tá, não, você não prestou atenção. É um elemento químico aí, viu? Eu tenho que explicar, porque senão depois, né? Alguém vê o vídeo, eu explico e escrevo, né? Porque vai alguém tira só o print e não vê lá bonitinho. Eu vou dizer, olha, o professor escrevendo errado. Não, o sério é um elemento químico, viu? E o professor de química, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Vamos lá, meu amigo Adriel. Ó, 14. Nessa questão 14 diz, ó, o princípio ativo dos analgésicos comercializados com o nome Tilenol, Cibalena e Resprin é o paracetamol, tá? Cuja fórmula está apresentada aí ao lado e ele quer saber as funções. Bom, no paracetamol, eu observo duas funções aqui, ó. Primeiro essa aqui e depois essa aqui. Essa função da esquerda, fenol, meu filho. Show? O que é um fenol? Hidroxila ligada a um anel aromático. Olha que tanto que tem. E aqui é uma amida. Porque a amida é uma carbonila ligada ao nitrogênio. Rapaz, Adrielzão pancada, a letra E acertou, meu filho. Letra E, fenol e amida. Ó, o pessoal de Coivaras botou aqui letra E, botei, foi fé em vocês também. Olha, rapaz, gostei agora. Muito bem, meu povo, muito bem. Seguindo.
Eu não me lembro se eu botei 16. Ah, foi 16 questões. Bom, eu vou fazer o seguinte. Essa daqui, como é mais chatinha, eu vou fazer ela. Essa daqui eu quero que vocês façam. Ó, porque essa aqui tem alternativa, é melhor de colocar no chat. Vamos lá pra mim. Coloca aqui no chat, todo mundo. Qual a alternativa? Tio Jorge. Bora ver aqui, vamos ver aqui. Riquelme botou um olhinho por quê, Riquelme? Adriel botou. Ó, Eduardo botou letra D. Pessoal de Coivaras D. Campinas letra C. O Adriel tá achando que é A. Meu povo, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção. Meu filho, você tá vendo isso aqui? Isso aqui o nome é carbonila. E a carbonila, entre dois carbonos, é uma cetona. Beleza? Isto aqui, ó. OH é uma hidroxila e quando está ligado nesse anel lindo chamado de anel aromático, é um fenol. E aqui embaixo, ó, oxigênio entre dois carbonos é um éter. Beleza? Então tem cetona, tem fenol e tem éter, letra D. Cuidado que um álcool é quando a hidroxila está ligada num carbono normal. Aquele carbono é de um anel aromático, então é um fenol, tá certo? Cuidado para não confundir o éster com éter, tá? Porque o éster, o oxigênio, tem que estar ligado numa carbonila, beleza? A resposta aqui é letra D. Gostei que todo mundo botou a resposta. Ó, vamos fazer o seguinte. A última, vocês vão tentar. Vamos lá. Eu vou circular, ainda vou fazer essa bondade, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tem 4 funções, são 4 nomes. Aqui vocês, se vocês não descobrirem todas, não tem problema não. Coloca o nome da que vocês acham qual é, que depois a gente vê se a gente compara aqui na resolução e vê se está certo, tá bom? Vamos lá. Agora, tchau, Jorginho.
Baixinho. Aqui, ó. Nós temos, pessoal, um éster. Éster. Certo? Deixa eu ver aqui, o Eduardo botou, Eduardozão, ó. Botou cetona, deixa eu olhar logo. Botou cetona, álcool e ácido carboxílico. Bom, aqui de cara é um éster, tá vendo? Ó, a carbonila ligado no oxigênio ali, ó. E aqui embaixo é uma amida. Por quê? Eu vou marcar bem aqui para vocês observarem, ó. Ó o nitrogênio aqui, ligado na carbonila. Ó a carbonila aqui, ó, ligada no oxigênio. Então é éster e cetona. Aqui nós temos o nitrogênio ligado num carbono comum. Aí aqui é uma amina. E essa abreviação aqui é um ácido carboxílico. Show? Ácido carboxílico. Já te explico, Iracema, te acalma. Então, ó. Ácido carboxílico, amina, amida e éster. Show? Então vamos seguindo. Vamos falar agora de outras funções químicas, aquelas inorgânicas. Hoje eu quero dar um foco maior para os ácidos, tá certo? Gente, antes de falar dos ácidos, toda vez que eu vou falar de solução eletrolítica e não eletrolítica, eu lembro de uma novela. Senhora do Destino, Nazaré Tedesco. Por que é que eu me lembro? Porque quando se trata de soluções, nós temos as eletrolíticas e as não eletrolíticas. Como assim? Solução eletrolítica é quando você tem um líquido onde foi dissolvido uma substância e nessa dissolução houve a liberação de íons, tá bom? E a não eletrolítica é quando você adiciona uma substância, ela dissolve, porém na dissolução íons não são liberados, Joyce. Quando os íons não são liberados, já que você não tem íons, o meio não é condutor de corrente elétrica. Então nós chamamos isso de solução não eletrolítica. Mas, quando você coloca um ácido, uma base, um sal solúvel, tá certo? Essa substância, quando solubiliza, ela libera íons. E essa liberação de íons gera isso aqui, ó. Os íons livres vão tender a ter uma condução de uma corrente elétrica. Por exemplo, uma solução não condutora, ó, isso não acontece. O feixe de energia não passa e a lâmpada não acende, correto? E aí, ó, tem os íons aqui. Aí, como tem íon, vai haver a condução de corrente de um ponto a outro. E a luz, ó, acende. Isso é que nós chamamos de solução eletrolítica. A água da torneira, ela é uma solução eletrolítica, tá? Mas bem fraquinha, porque tem poucos sais dissolvidos. Já a água do mar, não. É por isso que quando está num dia chuvoso, perigo de raio, não entra em água do mar, não. Por causa que a grande quantidade de sais torna ela uma ótima condutora de corrente elétrica. Então, se Deus o livre de cair um raio muito próximo a você, aquela região vai se tornar uma grande fonte de eletricidade. Ixi, meu filho, não é bom não, viu? Não é bom estar nesse local neste momento, tá? Por causa da solução eletrolítica, beleza? Tanto que nós usamos esse experimentozinho aqui para descobrir se um ácido é fraco, forte, uma base é fraca ou forte. Porque quando o material é fraco, ele libera poucos íons, então a lâmpada vai acender bem fraquinha, bem pouquinho, indicando que libera poucos íons em solução. Agora, quando ela é forte, por exemplo, sal de cozinha, você põe uma colherzinha de sal de cozinha aí, a lâmpada chega e vai ilumina tudo, meu amigo, porque vai ter uma grande quantidade de íons liberados. Íons vão ser dissolvidos, né? Vai haver a separação, ó. Por exemplo, NaCl, sal de cozinha, em água, ele vai separar, porque a dissociação dele é altíssima, liberando Na mais Cl-. Os íons agora vão estar
livres. E aí conduz corrente elétrica. Tá? Não, Adriel, aí é diferente. Deixa eu te explicar. Ó. A solução eletrolítica é quando a água tem condições de... A água não, a solução, né? Porque não é água pura. A água pura, ela não conduz corrente elétrica, tá? A solução eletrolítica é quando você adiciona uma substância a um líquido, no caso a água, e nessa dissolução ele libera íons que conduz a corrente elétrica, tá certo? No caso da água, na produção de energia elétrica, o que acontece é o seguinte: numa usina hidrelétrica, quando a água passa pelo sistema lá, os dutos, ela vai passar numa região onde ela vai mover um gerador de energia. Esse gerador de energia, devido ao atrito, é que vai produzir a corrente elétrica, tá certo? A água ela é utilizada só para mover o gerador. Por exemplo, numa usina nuclear, como é que funciona? O processo de fissão nuclear esquenta a água e aquele vapor em alta pressão é que é utilizado para girar um gerador. A eólica, a corrente de ar move as pás e aquele movimento da pá ali atrás está girando um gerador, que aquele gerador girando vai produzindo energia. Então, no caso, essa produção de energia elétrica, ela funciona assim: você vai ter uma fonte que vai proporcionar um movimento e esse movimento vai gerar energia. Tanto que na Fórmula 1, o freio do carro não tem um KERS? O KERS é porque na hora que ele freia, ele produz energia daquele movimento do atrito do disco com as pastilhas, tá? Então é devido ao movimento que é reproduzindo. Show? Então, seguindo. Os ácidos são soluções eletrolíticas quando estão dissolvidos em água, solução aquosa, porque eles vão liberar o íon hidrônio, o H3O+, tá? Não, Adriel, né? Não tira energia, não. Do jeito que você está falando, não. Viu? Agora que ele conduz, tá? É um meio condutor, mas retirar, não. Então, no caso, o que é que acontece? Ele sofre um processo chamado de ionização. Por exemplo, o HCl. Quando você coloca ele em água, ele vai formar o H+, H3O+, e o Cl-. Quer dizer, íons livres. Show? Aí formam uma solução eletrolítica condutora de corrente elétrica. O nome desse processo é ionização para os ácidos. Por que ionização? Porque antes de quebrar esta ligação, não existiam íons. Aí, então, ionizar significa quebrar uma ligação e formar íons. Agora, quando é uma base, é diferente. Que em uma base, como é um composto iônico e não covalente, não molecular, ele já tem íons existentes que estão presos nos retículos cristalinos. Vamos lembrar que uma ligação iônica ocorre por atração eletrostática entre um cátion, que é positivo, e um ânion negativo, tá? Positivo com negativo se atraem e formam a ligação iônica, tá bom? Aí quando é ligação iônica, nós chamamos de dissociação esse processo, tá? Porque aí você está quebrando a ligação e separando íons já existentes, beleza? Bom, alguns ácidos no nosso dia a dia. O primeiro, ácido clorídrico HCl, também conhecido como ácido muriático, se você for comprar no comércio, porque ele é vendido, esse ácido, para você utilizar em limpezas de superfícies, tá? Mas cuidado, não pode ser qualquer superfície não, porque se a superfície for a base de carbonato, um mármorezinho, imagina você, não passe não vai estragar seu mármore não, nem o mármore, nem o superfície de cimento, né, por causa do calcário, onde tem substâncias básicas, cuidado, que ele vai reagir. Bom, é encontrado que é o líquido presente no estômago, no suco gástrico, ok? Muito utilizado em laboratório, na indústria. Gente, o ácido clorídrico é utilizado desde solução de limpeza a reação de todo tipo que tu imaginar. É um dos ácidos que tem mais aplicação, tá bom? Usado na limpeza de edifícios,
caiação, remoção de respingo de cal, desculpa, limpeza de superfície metálica, entre outros. Muitas aplicações o HCl tem, tá bom? Ácido sulfúrico. Eu vi uma tabela que ela compara a industrialização de um país com a quantidade de ácido sulfúrico que ele produz. E você só percebe a importância do ácido sulfúrico quando você começa a perceber quantos processos industriais ele participa. Em vários tipos de indústria, ácido sulfúrico é utilizado. Então, o que é que acontece? Se a indústria precisa utilizar muito, então você tem que produzir bastante. É utilizado em fertilizante, automotivo, produção de papel, corante, no laboratório. Gente, tem tanto processo industrial com ácido sulfúrico que a gente passa a tarde todinha aqui falando, tá? E ele é o ácido presente na chuva ácida. Na chuva ácida é uma mistura de ácido nítrico e sulfúrico, né? Que é a base dos óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre, quando dissolvem na água, esses óxidos ácidos viram ácidos, tá certo? Então o pH da água cai, meu filho. Não é muito bom para a fauna, para a flora e nem para superfícies construídas pelo homem, que a gente usa muito concreto, e concreto ele vai corroer. Bom? Ácido nítrico, bum, explodiu. Meu filho, ácido nítrico, pensa num negócio controlado esse bicho aí. Pense. O ácido nítrico, como ele é um ácido utilizado na produção de alguns explosivos, como principalmente a nitroglicerina, também o TNT, e compostos de nitrato, eles têm essa característica explosiva. Tanto que teve aquela explosão lá no porto de Beirute, no Líbano, aquela explosão que todo mundo se espantou. Aquilo ali era um nitrato que estava estocado, tinha uma grande quantidade. E com certeza deve ter acontecido algum acidente, alguém acendeu algum fogo perto, meu amigo. Esquentou, bem, explode mesmo, é muito explosivo, tá? Também presente na chuva ácida. Tóxico e corrosivo. E nós utilizamos ele para produzir salitre. Salitre serve para fertilizante, para pólvora também, para muita coisa. Já deu para ver também que o ácido nítrico tem muita aplicação, né? Vamos lá. Fosfórico, muito utilizado como acidulante, né? Que é a correção de acidez, principalmente em refrigerantes, além também de fertilizantes agrícolas. Ácido acético, utilizado, é o que tem no vinagre, tá? A gente põe na saladazinha, principalmente aquele vinagre balsâmico, que é gostoso danado. Mas assim, não bote muito não, que aí você vai ver o que é azedar, meu amigo. A gente coloca de leve. Porque o termo ácido vem de acidez de azedo. Bom, olha o que eu vou falar, cuidado. Nós nunca provamos substâncias fortes, em hipótese alguma. Por quê? Substâncias fortes têm a característica corrosiva. Que é porque uma vez o pessoal me perguntou, professor, a gente tem ácido tal, por quê? Calma, é um ácido fraco, tá? Ou então com a concentração baixíssima e ele deve ter alguma função se você está se alimentando alguma coisa daquele tipo. Como as bases. Quando a gente come um antiácido, a gente toma hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, que são bases não corrosivas, são bases fracas. Ninguém vai tomar base forte, nem ácido forte, devido à sua corrosão. Perigoso, meu povo. Corrói, tá? Então, ácido acético é diferente. Por que a gente pode consumir o ácido acético? Porque ele é um ácido fraco. E no vinagre só tem em torno de 4 a 5%. Ainda é uma concentração baixa, tá? Não é puro, não. Ácido fluorídrico. Tem uma característica interessante. O ácido fluorídrico, ele é utilizado para marcação de vidro, tá? Ele é o único ácido que a gente guarda em frasco de plástico, porque ele ataca o vidro, tá? O ácido fluorídrico, o flúor reage com muita facilidade com silício. E o silício está onde, meu filho? Na areia. Professor, o que é que tem a ver a areia com vidro? Vidro, meu filho, é areia queimada. Não jogou Minecraft, não? Você pega a areia, esquenta ela em temperaturas altíssimas, ela derrete.
Você coloca outras substâncias junto, espera esfriar. Shazam, tem vidro. Eu lembrei do filme, agora assisti o trailer, tá massa. Então, ó. Então, meu povo, no caso aí, o vidro, como tem o silício, o ácido fluorídrico reage facilmente com ele, aí por isso que ele marca. Por isso que esse ácido a gente não guarda em frasco de vidro, que ele corrói ele, a gente guarda em frasco de plástico. Já os outros ácidos não. Se botar no plástico, corrói, tem que ser no vidro, certo? Ácido carbônico, todo mundo já tomou em algum momento numa aguinha com gás, ou num refrigerante, ou num champanhe, se você for mais chique, certo? Ou numa breja, porque aquele gásinho que sai ali é gás carbônico, são bebidas gaseificadas. Bebidas que têm gás, a gente dá esse nome, bebidas gaseificadas, principalmente as águas minerais, que tem aquelas que são gaseificadas naturalmente e as que são gaseificadas artificialmente, adicionando ácido carbônico, porque o ácido carbônico é um ácido muito instável. Ele se decompõe com facilidade em água e CO2, que é o gás carbônico, que são aquelas bolinhas de gás que a gente vê subindo pelo copo e indo para o céu. Viu, meu filho? Sussa. Classificação deles. Os ácidos têm duas classificações e eu preciso que você grave elas. Os hidrácidos e os oxiácidos. Por quê? Os hidrácidos, eles não têm oxigênio na sua estrutura. Já o oxiácido possui, e isso faz uma diferença muito grande, tá? Não esqueçam disso, por causa do NOx, que aí por causa do NOx, a gente vai mudar tanto a análise da força quanto a parte de nomenclatura. Show? Então, quando não tem oxigênio, nós chamamos de hidrácidos, e quando tem oxigênio, oxiácido, beleza? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, são aqueles hidrogênios que, ao dissolver na solução, ele é liberado. Bom? Quando só tem um, monoácido, 2, diácido, 3, triácido, 4, tetrácido, tá? Lembrando, de acordo com o número de H+ ionizáveis, o tanto que é liberado quando sofre a ionização, utilizamos essa classificação. Volatilidade. Tem os voláteis e os fixos. Voláteis são aqueles que têm um ponto de ebulição baixinho, então ele passa com facilidade da fase líquida para a fase de vapor. Já os ácidos fixos são aqueles que são sólidos ou que estão um ponto de ebulição elevado. Aí a volatilidade deles é muito baixa, ou praticamente nenhuma. Eu só digo o seguinte: grava esses dois, são os mais conhecidos como ácido fixo. Pronto. São os que mais aparecem. Ácido fosfórico e o sulfúrico. Bom, quanto à força, quando se trata de um hidrácido, não tem jeito não. É um decorebazinho, tá, pessoal? Você tem que lembrar que quem são os fortes? HCl, HBr e HI. Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Show? Moderado é o HF, é o único que é moderado. Ácido fluorídrico. O restante é fraco. Então você grava os três fortes, o único é moderado, só esses 4. Qualquer outro que aparecer, você já sabe que é fraco. Show? Então, HCl, HBr, HI forte, HF moderado, o resto é fraquinho. Quanto aos oxiácidos, tem um cálculozinho que a gente faz. É só pegar o número de oxigênios, ó, menos o número de hidrogênios e ver o valor que dá. O número de hidrogênios ionizáveis, certo? Neste caso aqui, ó, quando for 3, muito forte, 2, forte, 1, moderado e 0, fraco. Claro que existem algumas exceções, viu, meu povo? Aqui, mas só que eu estou explicando para vocês um comportamento geral, tá? Até porque o Enem, ainda bem, ele não foca muito em exceção. Se não, meu amigo... Então, ó,
Beleza? Vou dar um minutinho. Eu quero que vocês gravem esse pontinho bem aqui, tá? Dessa parte do muito forte, forte, moderado e fraco, tá? Joga um tempinho aí, meu amigo Jorge. Tchu! Two minutes, Jorginho. Anotaram aí, vamos seguindo. Seguinte. Agora, na hora de dar o nome, é sussa. Ó, escreve a palavra ácido, o nome do elemento e no final hídrico para quando for um hidrácido. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na estrutura. Ó, aqui é o bromo, ácido bromídrico. Aqui, ó. Eu vou botar esse tracinho, porque é só repetir a palavra ácido, certo? Vou colocar só o nome direto. Iodo, iodídrico. Tá? Enxofre, sulfídrico. Cloro, que é o Cl, clorídrico. Show? Fluorídrico. E o CN, cianídrico. Beleza? Então nós temos o ácido bromídrico, iodídrico, sulfídrico, clorídrico, fluorídrico e o cianídrico. É só para você ver como é que coloca o nome. Esse daqui, como é mais simples, eu sei que vocês vão pegar rapidinho. Eu me preocupo mais é com esse daqui. Por quê? Porque essa tabelinhazinha aqui, gente, linda e maravilhosa, você tem que gravar ela. Quer lembrar que dependendo do NOx, tem prefixo, mas sempre vai ter sufixo, tá? Pode ter prefixo ou não, mas o sufixo sempre vai ter, que é oso e ico. E tudo é baseado no NOx, tá? Só que esses dois exemplos aqui, você não vai seguir o NOx, porque o NOx deles não vai bater naquela tabela. O ácido carbônico e o carbônico
e o bórico. Certo? Por que é que a gente mantém o termo ico no final? Se o NOx dele é para botar oso, se você for seguir a tabela. A gente segue o seguinte padrão. Alguns elementos químicos, eles só formam um ácido, tá? E geralmente são aqueles onde o número do NOx é o mesmo número de elétrons na camada de valência da família. Por exemplo, mais 4, família 4A. O boromo, aliás, o boro, é mais 3, família 3A. Então, quando esse NOx bate com o número da família na tabela periódica, nós sempre colocamos direto o termo ico. Diferente quando é para os outros, tá? A gente tem que ver, ó, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Como assim? HBr. Ó, o hidrogênio sempre é mais 1. O bromo a gente quer saber, vamos chamar de X, porque a gente não sabe. E o oxigênio é menos 2. O que é que a gente faz? A gente soma todo mundo, a gente vê a quantidade de átomos e o NOx. Como tem um átomo para cada um, é só multiplicar todo mundo por 1. Certo? Então fica 1 mais X menos 2 tem que ser essa soma igual a 0. É assim que vai calcular o NOx, tá bom? Menos 1 mais 1 dá menos 1. Quando joga para o outro lado, vai positivo. Fica mais 1. Então, ó, eu vou colocar logo o NOx direto de todo mundo aqui, certo? Que eu já... Digamos, de tanto fazer, a gente já bota o olho e já sabe qual o valor. Deixa eu só colocar aqui. Aqui mais 1 também. E aqui é mais 5. Porque dependendo do NOx, você tem que seguir aquela tabela. Por exemplo, sempre começa com a palavra ácido, tá? Começa com a palavra ácido. E agora eu vou só passar esse tracinho, que é para vocês lembrarem, que é para repetir, tá? Eu vou direto pro nome, que fica para explicar logo. Então, ali é o bromo. Quando o bromo é mais 1, nós temos que botar o prefixo hipo, o nome do elemento que é bromo, e o sufixo oso. Então fica ácido hipobromoso. Show? Quando é mais 7, aí a gente tem que botar o prefixo per. Show? Per, aí o nome do bromo, e o final ico. Ácido per-brômico. Já o enxofre sulfúrico. Por que a gente não coloca o prefixo, professor? Hipo e per, porque o NOx é mais 6. A gente só coloca prefixo se o NOx for mais 7 ou mais 1 e mais 2. Tem que ser um desses três, tá? O enxofre aqui está mais 4. Então fica ácido sulfuroso. Beleza? Nítrico, o nitrogêniozinho. Ácido nítrico. Certo? Por causa que, como é mais 5, final ico. Ó, o cloro aqui é mais 5, também final ico. Ácido clórico. Coloca o nome do elemento. E o finalzinho ico. Lá embaixo é o iodo. E tá mais 1. Como é mais 1, a gente tem que botar o prefixo. Qual? Hipo. Hipo, aí é o nome iodo. E no final o sufixo oso. Ácido hipoiodoso. Molinho. Gente, aí tá fácil demais. Certo? Nesse caso, vou dar um tempo que eu quero que vocês anotem que não tem essas para servir de base, de exemplo para fazer os outros, tá certo? Então, gente, Jorge, põe 2 minutinhos aí para os meninos anotarem esses nomes.
Vamos lá, meu povo. Ó, seguindo. Vamos fazer uma questãozinha aqui. Ó, uma solução aquosa de ácido fosfórico é ácida devido à presença de... Minha amiga Joyce, é o seguinte, ó. Quando você olha para a fórmula molecular de uma substância, gente, é um bizu, cuidado que tem exceção nessas coisas, mas ajuda. Quando você observa, ó, olha aqui, ó, um Hzinho aqui no começo, isso é um ácido, mas o jeito correto é você analisar se ele sofre ionização na presença de água. Como assim, ó? O H3PO4 mais água vai formar o H3O mais PO4 3 menos. Certo? Então, deixa eu só contar aqui. Aí tem que fazer o balanceamento. Não vou deixa para fazer depois. Eu só quero mostrar como é que fica. Se ele liberar o íon hidrônio em solução, na letra D, aí, ó, é um ácido, tá? O que é um ácido? Quando você coloca ele em solução aquosa, ele libera o íon hidrônio, o H3O+, aí você tem um ácido. Porque se libera OH- é uma base, tá bom? Cuidado, não vão confundir não. Vamos seguindo. 2. Nessa tabela abaixo, colocou 4 ácidos aí e suas aplicações, correto? Qual é o nome dos ácidos? Gente, o ácido muriático é o HCl, que é o ácido clorídrico, utilizado em limpeza doméstica, limpeza de peças metálicas, tá bom? Já o ácido fosfórico, que é muito utilizado como acidulante, tá? É o H3PO4, tá bom? Ácido sulfúrico é o H2SO4. Show? Já o ácido nítrico, HNO3. Então, essas 3 fórmulas aqui, essas 4 fórmulas, desculpa, são as mais comuns, gente. Então, acho bom vocês gravarem essas daí. Esses ácidos aparecem bastante. É interessante vocês conhecerem esses principais, aqueles que eu mostrei no início da aula. Conhecer as suas fórmulas, nomes e principais aplicações, tá bom? Terceira. Indique a alternativa que só tem somente ácidos inorgânicos. Ó, eu vou cortar aqui a primeira porque COOH, como a gente acabou de ver, é ácido carboxílico, é orgânico, tá? OH aqui é um álcool, ó, COH3 é um álcool também, tá? E como ele só quer ácido inorgânico, nós vamos ter como resposta letra E, ácido fluorídrico, cianídrico e carbônico. Belezeira? Sussa? Vai só questão tranquila, light. Olha essa outra. Qual dos ácidos a seguir é o menos volátil? Menos volátil é o que evapora com mais facilidade. Essa daqui fica fácil se você prestar atenção que o HCl, ele puro, ele está na forma de vapor. Se ele está na forma de vapor, gente, significa o quê? Que ele é o mais volátil, certo? Calma, Adriel, calma, Adriel. Já lhe falei, joga depois, dá uma lidazinha bacana. Você vai gravar tudo. E essa quinta? Ácido cianídrico. Cianídrico, eu botei o nome dele ainda agorinha. É o íon ciano. Ciano é o CN-, cianureto, cianeto. Esse íon é o que forma o ácido cianídrico. Então fica HCN. Show? Tranquilo? Bom. E a nomenclatura desses ácidos aqui, ó. Vou colocar o nome para vocês. Vou primeiro colocar o NOx, tá certo? O Cl2 aqui, o NOx dele está mais 3. Aqui está mais 3. Aqui é mais 5. Mais 7. Mais 4. Aqui também é mais 5.
Aqui é mais 5. Mais 3. E aqui embaixo, deixa eu contar. 6, mais 3 também. Lá vai o primeiro. Esse daí é, Adriel, mas não vá atrás não, viu? Ah, não, pelo amor de Deus. Ó. HClO2, NOx mais 3, então a gente coloca o final oso. Então aqui é o ácido cloroso. Certo? Já o H3PO4 mais 5, final ico, ácido fosfórico. Tá? HClO4 é mais 7. Mais 7 temos que colocar o prefixo per. Então aqui fica ácido, coloco o prefixo per, o nome do elemento é o cloro e o sufixo ico, ácido perclórico. H2SO4, sulfúrico. Esse daqui, gente, eu vou botar direto. Você não pode esquecer dele de jeito nenhum. Ah, não, é o SO3, ó. Eu botando S. É o sulfuroso. Eu vi 4 direitinho. Mas é um 3 ali, ó. H2SO3 é o ácido sulfuroso, porque como o NOx é 4, então temos que botar o sufixo oso. Se fosse 6, ico. H4P2O7. Esse daqui tem uma nomenclatura um pouco diferente, porque ele tem uma variação de hidratação, tá? Esse daqui é o ácido fosfórico, só que na forma piro. Aqui é o ácido pirofosfórico. HClO3 mais 5, final ico. Então aqui é o ácido clórico. Tá? HNO2, final oso. Então aqui é nitroso. E por último, fosforoso. Show? Tranquilinho? Meu povo, nosso tempo está encerrando. Agora a gente vai ter um intervalinho aqui, tá certo? Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a aula, dar um grande abraço para todos vocês e tchau, fui!